Fala, brotos, tudo bem com vocês? No nosso Minuto de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos falar sobre Provérbios 25, do versículo 6 ao versículo 15. E nos versículos de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como se portar diante das pessoas, o quão importante é você saber a hora que você fala, a hora de escutar, o quão precioso é você ter veracidade nas coisas que você fala e você não tentar se auto-honrar diante das pessoas importantes. Então, vamos lá. Eu estou lendo, como sempre, na versão NVI, que é a nova versão internacional, e o versículo 6 do capítulo 25 de Provérbios nos diz: Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Esses dois versículos, eu li aqui o versículo 6 e o versículo 7, eles nos mostram muito sobre aquelas pessoas que quando elas estão diante de alguém importante, elas querem se engrandecer, se envaidecer, elas querem mostrar muito daquilo que elas são, daquilo que elas têm, e muitas vezes elas acabam caindo nessa própria armadilha, que é a palavra dela. Então, a Bíblia aqui ela nos mostra que quando você está diante de alguém importante, como a figura de um rei ou algo semelhante, é melhor você esperar que essa pessoa venha lhe trazer a devida honra, o devido mérito de algo, do que você tentar se engrandecer e mostrar algo a essa pessoa e acabar, de uma certa forma, sendo humilhada pelo fato de não ser reconhecida por algo ou algo está ali de uma certa forma distorcido. Então é muito importante a gente saber se portar diante das pessoas sempre com humildade. A Bíblia sempre nos mostra que o caminho da humildade é o melhor caminho a seguirmos. Então, seguindo aqui no finalzinho do versículo 7 e versículo 8, nos diz: O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar. Esse contexto aqui, ele nos mostra o quão importante é você ter veracidade naquilo que você fala. O como é importante você falar as coisas realmente consciente e tendo como provar, principalmente quando algo é contra alguém ou fala com relação a outra pessoa. Porque muitas vezes a gente pode cair em descrédito, a gente pode ser realmente... nós perdemos realmente toda a nossa credibilidade diante das pessoas por falarmos algo que não podemos provar. Então é muito importante que antes de você sair falando qualquer coisa, seja de alguém que você conhece, de uma situação, de um contrato, seja do que for, é importante que você tenha aquilo certo, que você tenha como provar e que aquilo não volte atrás de uma certa forma, para que você não caia em descrédito de maneira alguma e a sua reputação não seja manchada diante das pessoas e diante daqueles que te ouvem, porque se as pessoas de alguma maneira elas param um minuto do tempo delas para poder te ouvir, significa que de alguma forma a sua fala ela exerce algum tipo de credibilidade, você possui algum tipo de respeito e reputação. E quando você já não tem mais como provar aquilo que você está falando, e alguém vem e te coloca em descrédito, ou te coloca contra a parede, você já não vai mais ter aquela mesma reputação, aquele mesmo contexto diante dessas pessoas, para você poder ter uma segunda voz de fala. Por isso é importante você saber o momento exato de você falar e você ter todo o contexto para provar aquilo que você está falando. Vamos para o versículo 9 e o versículo 10, a gente vai fazer essa leitura mútua. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Aqui é uma questão importantíssima, principalmente no contexto de amizades, sociedades ou até mesmo um relacionamento conjugal. A gente tem muito aquela questão de se vangloriar por saber de algo íntimo de alguém.
de saber alguma coisa que só você sabe, uma particularidade, uma intimidade de alguém. E é muito importante você não se descredibilizar com o todo, com o mundo, de uma certa forma, colocando em pauta aquilo que você sabe. Se um dia alguém confiou a você alguma coisa que é secreto, alguma coisa que é íntima, ela confiou no seu caráter. E por mais que vocês tenham rompido o qualquer que seja o vínculo que existia entre vocês, seja uma relação, seja uma sociedade, uma amizade, o que for, por mais que tenha sido uma separação conturbada, você falar, você tá colocando em xeque o seu caráter e não o caráter da outra pessoa. Por mais que seja algo assim que seja realmente pesado, aquilo que você saiba da outra pessoa, você falar algo que confiar a você de forma íntima, fala muito mais sobre o seu caráter do que sobre o caráter da outra pessoa. Então a Bíblia nos mostra que fica quieto. Não sai falando o que você sabe. Não espalhe a intimidade do seu irmão. E isso, por mais que você queira colocar como algo bom, a Bíblia nos mostra que é algo extremamente ruim. E você descredibilizar o seu caráter, aquilo que as pessoas confiarem em você, você está mostrando para todos ao seu redor que elas não podem confiar em você. Que qualquer coisa que aconteça, você sai espalhando para qualquer um. Então isso automaticamente vai ferir a sua reputação e o seu caráter, e não da outra pessoa. E isso a Bíblia nos mostra aqui que é algo que no finzinho do versículo 10 diz: e você jamais perderá sua má reputação. É algo que para muitas pessoas não conseguem nem mesmo recuperar isso. E quando conseguem, existe um certo sofrimento, um certo tempo. Então é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, como a gente fala, de quem a gente fala, por que a gente fala. Versículo 11 nos diz: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Aqui eu vou rebobinar um pouco o contexto e vou falar um pouquinho sobre como a Bíblia nos mostra como é importante nós ouvirmos mais e falarmos menos. Ou, na verdade, sabermos o momento certo de falarmos. E quando falarmos, termos a palavra certa. Em Tiago 1,19, ele nos fala assim: sede tardios ao falar e sempre sejam atentos e prontos a ouvir. Então, isso só nos mostra o como é importante a gente saber o momento de falar. E quando falar, fala pouco, ouça mais. O ouvir te traz sabedoria, e a própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, saiba ouvir as pessoas. Saiba ser um bom ouvinte. E quando falar, fale as palavras certas e fale de forma polida. Não seja uma pessoa que gasta palavras em excesso e sai falando em qualquer tipo de ocasião e no final das contas é taxado como um tolo. No versículo 12 nos diz: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Aqui, mais uma vez, ele nos mostra o quão belo porque essa analogia que é feita com um brinco de ouro e um enfeite de ouro, ele nos mostra o como é requintado, belo e ao mesmo tempo valioso. Você saber ouvir, você saber falar as palavras certas e você saber para quem você falar. É diferente você gastar suas palavras com uma pessoa tola que ela não ouve e ela é sempre uma dona da verdade. E ela nunca vai deixar a sua sabedoria, aquilo que você tem para falar e passar para ela, entrar dentro do coração dela. Então não gaste suas palavras com isso. Mas fale com aquilo que e repreenda e dê a sua sabedoria para aquilo que a Bíblia nos diz, que é as pessoas que elas estão dispostas a ouvir da tua sabedoria, dispostas a ouvir da sua repreensão, e elas vão tomar aquilo para dentro de si. Então, guarde dessa sabedoria e sempre se atente com quem você está falando, porque querendo ou não, o fato de você gastar o seu tempo falando é o seu tempo. E o tempo é o nosso bem mais precioso. É algo que a gente não pode comprar.
A gente não pode, por mais dinheiro que você tem, você não pode falar assim, eu vou viver 1 minuto a mais. Não tem como. Porque quando chega a sua hora, findou. Então, saiba preservar o seu tempo e gastar o seu tempo com sabedoria. Versículo 13 nos diz: como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Então aqui ele nos mostra num mix assim, num contexto fazendo um paradoxo com os trabalhadores que estavam ali cansados da colheita e fadigados, eles recebem um refrigério do frescor da neve. Então é importante nós olharmos pelo lado de que quando você tem uma boa palavra, quando você tem sabedoria, quando a sua palavra ela tem credibilidade, quando você tem confiança, você é um mensageiro de confiança, suas palavras são verdadeiras, são palavras que são ditas em amor, porque também não adianta você falar a verdade de forma agressiva, porque isso não traz refrigério. Ao contrário, traz peso sobre as pessoas. A Bíblia nos diz o como é importante você ser um mensageiro de boas notícias. Você ser uma pessoa de confiança, um mensageiro de confiança, alguém em que as pessoas vão parar para ouvir, cientes de que você está sendo verdadeiro, de que você está sendo alguém que realmente elas podem levar em consideração e que você está trazendo um refrigério para a alma e para o coração dessa pessoa. O versículo 14 nos mostra que, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Eu acho fantástico isso daqui, essa analogia, porque ela nos mostra que aquelas pessoas que elas tentam se mostrar, que elas tentam definir algo que elas não são, elas tentam se ganhar em cima daquilo que elas nunca fizeram, a Bíblia nos mostra que elas podem até aparecer como uma nuvem, como o vento forte, mas elas são vazias. Assim como a nuvem que não traz a chuva. Elas são pessoas sem conteúdo algum, que não agregam em nada, que não faz aquilo que está dentro de você germinar, sabe? Aquela semente que está ali dentro de você germinar, são só pessoas que... Eu acho que é até importante falar que, como o vento, apenas passa e vai sem rumo algum. O versículo 15 nos diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Esse versículo, eu acho que ele é um ponto-chave de tudo aquilo que nós lemos até agora. E é com ele que nós finalizamos. Porque é importante frisar que tudo aquilo que você tenta fazer de maneira rápida, tudo aquilo que você não tem constância, que você é impaciente, você vai perder alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do carro. Quanto mais você acelera, mais combustível você gasta. E não necessariamente você vai chegar mais rápido no seu destino. Porém, quando você mantém uma aceleração contínua, você ameniza o desgaste do motor, economiza mais combustível e de uma certa forma, uma garantia de que você vai chegar ao seu destino. Então, é importante você ter a paciência quando você quer convencer alguém, quando você quer levar algo a sério, quando você quer conquistar algo, você precisa ter paciência naquilo que você está fazendo, naquilo que você está falando, você precisa ter constância. Ninguém acredita em alguém que é inconstante. Se você de alguma forma fala, hoje gosto, amanhã não gosto, hoje quero, amanhã não quero, você é uma pessoa inconstante e vai ser levada ao descrédito. E aqui esse paradoxo que é colocado com relação à língua branda, quebra até ossos, é o enfatizar o quão poderoso é alguém que não fala de forma belicosa. Alguém que tem a fala mansa, a fala calma, a fala branda. E a Bíblia diz, inclusive em Provérbios, eu não vou me lembrar agora exatamente, se não me engano em Provérbios 1, ou 16, diz que a palavra mansa desvia o furor. Então, é importante você saber que quando você fala com mansidão com as pessoas,
Você pode encontrar um caminho no coração delas e diante das situações e pessoas que a Bíblia diz que é tão poderoso que inclusive pode quebrar ossos. Então, isso é apenas um paradoxo para exemplificar o poder que isso tem. Por isso, seja a pessoa de uma fala mansa, de uma fala branda, não seja aquela pessoa que fala de maneira sisuda, de maneira agressiva, de maneira belicosa, sabe? Aquela pessoa que sempre quer guerra, quer algum tipo de briga. Então, seja alguém brando, manso. E isso vai trazer sobre você conquistas. Bom, finalizamos aqui então com esse versículo maravilhoso, o nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje. Como sempre, eu vou finalizar com uma oração para que essa palavra esteja dentro de nós, em nosso coração. E já peço de antemão que você venha curtir esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas para que a sabedoria bíblica, essa sabedoria milenar, alcance outras pessoas também e isso possa agregar para a vida de outras pessoas. E que você comente também o capítulo, o versículo que você gostaria de estudar aqui conosco. E se você tem alguma sugestão ou alguma questão para falar sobre os versículos que foram lidos hoje, e isso vai só agregar pra gente aqui no canal. Então, vamos lá. Senhor Deus Eterno Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento em oração pela nossa vida, por este canal e por cada pessoa que segurou do seu tempo para poder ouvir da Tua palavra, da Tua sabedoria, que a Sua palavra entre em nosso coração, que a Sua palavra realmente esteja em nós, nos dando sabedoria, nos ensinando a viver, sendo realmente o nosso manual de vida, que nós possamos ser pessoas mansas, que nós possamos ser pessoas que sabem falar no momento certo e não pessoas que apenas vivem se vangloriando das coisas, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo e realmente sermos um bom testemunho para o mundo. É o que eu te peço, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.